Olá, você que está acompanhando o Câmara Entrevista, começamos agora mais uma edição para trazer todas aí as informações e novidades sobre o cenário político aqui de Passo Fundo. Meu convidado de hoje é o vereador Ronaldo Rosa, que já está no seu segundo mandato aqui na legislatura municipal, e ele também, que ele é do partido PSD, que compõe então a maior bancada da Câmara Municipal. Além disso, o Ronaldo também é vice-líder do governo no legislativo. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o histórico dele e também sobre o seu trabalho desempenhado até aqui. Olá, Ronaldo, seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? Um abraço para quem está nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui participando desse momento. Perfeito. Ronaldo Rosa, antes de nós falarmos um pouquinho sobre a sua atuação política, vamos conhecer um pouquinho do teu histórico, né? Você que é natural de Santana do Livramento, radicado em Passo Fundo, é formado em Comunicação Social pela Universidade de Passo Fundo e também em Teologia, e possui aí mais de 25 anos de experiência com atuação na área da comunicação, inclusive aí como repórter policial na Rádio Irapuru. Então, da comunicação veio para a política, vereador, como é que foi isso? É verdade, Carol. Nós sabe que esse nosso meio de comunicação, radialista, jornalista, ele acaba envolvendo bastante a gente com a comunidade, né? A gente fazendo reportagem, indo nos bairros, indo nas entidades, nas instituições, criando relações de contatos, fontes, amizades, né? Enfim, tu abre um leque muito grande na tua vida pessoal, né? De onde a pessoa que trabalha com comunicação, onde ela vai, ou conhecem ela, ou você conhece as pessoas, né? Então, a partir daí, para se aproximar da política foi um passo muito curto, que eu até quando iniciei minha carreira de radialista, não sonhava que um dia iria ser vereador de Passo Fundo, mas claro que eu admirava muito, né, o meu pai, o Júlio Rosa, que foi uma pessoa muito conhecida, também um radialista, e eu sempre me esperei muito no meu pai, né, para tudo na vida, mas jamais pensei que eu iria conseguir, como ele, ser vereador, né. Eu digo, não, se eu conseguir seguir a profissão do meu pai, já seria para mim uma grande conquista, mas quis o destino que, além de seguir ele no rádio, também seguir ele na política. Perfeito, como o vereador bem disse, filho de um grande nome, né? Um nome muito conhecido aqui na cidade, que foi radialista, ex-vereador, o Júlio Rosa, foi inclusive homenageado como vereador emérito da cidade, né? Então tem uma responsabilidade aí em seguir o legado, né? Tanto na comunicação quanto na política, vereador. Bastante, Carol. A gente sempre diz o seguinte, que a gente carrega o peso, muitas vezes, de ser filho do Júlio Rosa. Porque eu penso que a comparação ela é inevitável, né? As pessoas procuram a gente, conheci o teu pai, mas as pessoas, mas ele não é que nem o pai dele. Ou outros dizem assim, tu saiu igual o teu pai. Então, a gente tem aquele cuidado também de tudo que a gente faz também. O pai, felizmente, ele já há 12 anos que ele não está mais entre nós, né? Mas ele deixou, sim, cara, um legado de respeito, de reconhecimento, de carinho das pessoas, e a gente tem que também manter e levar essa imagem à frente, né? Então, tudo que a gente faz também é pensando que a gente tem essa responsabilidade de ser filho do Júlio Rosa e de não decepcionar a honra do pai da gente, né? Perfeito, porque, querendo ou não, as pessoas acabam associando, né, vereador? Inevitavelmente. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre os projetos, sobre o trabalho político do Ronaldo Rosa, ele estava me contando antes aqui de iniciarmos o programa, ele já trabalhou aqui na TV Câmara, né? Então, os primeiros passos na comunicação foi aqui já na política. Então, de certa forma, tu já tinha essa ligação com o meio político, vereador? Carol e quem nos assiste sabe que eu tenho uma ligação, sim, muito forte com a Câmara de Vereadores, porque eu fui por 14 anos assessor de imprensa aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E antes de ser assessor de imprensa da Câmara, também eu fui CC aqui na Câmara no Xerox da Câmara. Então, e quando eu era CC no Xerox da Câmara, eu comecei a fazer a faculdade de comunicação. E aí, tanto que chegou num determinado período da faculdade, que apertou para mim a questão de finaleira, de cursos e estudos, que eu acabei saindo da Câmara, eu mesmo abri mão, né, do cargo que eu tinha para me dedicar ao final à conclusão da faculdade. E, felizmente, Carol, acho que eu fui um bom funcionário, porque eu trabalhava no Xerox. Depois que eu me formei na comunicação, eu recebi o convite para vir ser assessor de imprensa na Câmara, porque já me conheciam do meu trabalho antes como
operador da máquina de Xerox, né? Com coisas completamente diferentes, né? Mas criou aquele vínculo com muitos vereadores que estavam na casa, que tinham respeito, tinham uma admiração pela gente, quando era operador da máquina de Xerox. Depois que eu me formei, agora estou formado, não, então nós queremos que tu venha trabalhar na comunicação social agora da Câmara. E ali eu comecei, então, Carol, fiquei 14 anos de assessor de comunicação na Câmara, se buscar a história dos servidores da Câmara, como CC, né? É importante registrar isso, porque por que eu registro como CC? Porque a cada 4 anos, como todo mundo sabe, troca a Câmara de Vereadores, né? Então, naturalmente, quando troca os vereadores, troca a mesa diretora, pode ocorrer, são cargos de confiança, pode ocorrer a substituição, isso faz parte do processo. Mas eu consegui passar por várias legislaturas que foram trocando e, independente de quem assumia a Câmara de Vereadores, independente dos vereadores, não, o Ronaldo, nós temos que manter que ele faz um bom trabalho. Então, isso para mim é um orgulho, ficar tanto tempo como CC aqui na Câmara de Vereadores. E aí depois eu saí, fui trabalhar nas rádios aqui, e aí retornei agora como vereador, né, no mandato anterior ainda, né, fiquei uma legislatura fora, concorri uma vez, me elegi vereador. Fui à reeleição no momento da pandemia, né, e eu, justamente como nós falamos no início aqui, por ser filho do Júlio Rosa, eu faço muito voto de gratidão que as pessoas têm pelo meu pai. Inclusive, eu usei até hoje em todas as minhas campanhas o filho do Júlio Rosa, para as pessoas saberem quem eu sou. Quem não me conhece, pode não me conhecer eu, mas o pai as pessoas conhecem. Então, muitas pessoas votam em mim porque eu sou filho do Júlio Rosa, às vezes nem me conhecem. Não, mas o Júlio Rosa uma vez me ajudou nisso, o Júlio Rosa uma vez não sei o quê, o Júlio Rosa eu gostava dele no rádio, vou votar nesse filho do Júlio Rosa aí, porque eu gostava do Júlio Rosa. Então, eu faço muito voto assim. E quem são essas pessoas, né, Carol? São pessoas de mais idade. E ali na pandemia, todo mundo com medo de morrer, e era natural, né? Até os mais jovens estavam com medo de morrer. E as pessoas de mais idade não saíram de casa para votar, né, no dia da eleição. E eu acabei não conseguindo a reeleição por 8 votos. 8 votos. Então, me faltaram 8 votos para mim fazer a reeleição e eu acabei ficando fora, então, da legislatura anterior da Câmara. Dá aquela decepção na gente, né? Dá aquela tristeza, porque tinha um trabalho que vinha sendo bem feito, tinha um compromisso, uma responsabilidade com o cargo que a gente exercia. E eu fiz uma boa campanha e eu entendia, naquele momento, que a minha reeleição seria natural. E quando a reeleição não vem, eu realmente bateu uma tristeza muito grande, assim, que eu disse, eu acho que eu não vou mais participar da política. Só que aí passa 1 ano, passa 2, no terceiro eu já comecei a pensar, tipo, será que eu concorro de novo na próxima eleição? Mas perde de novo? Perder 2 vezes é chato, deve ficar feio. E aí, mas alguns amigos incentivaram, a família incentivou, o partido que eu estou me convidou para participar das fileiras desse partido, que tem grandes lideranças, grandes amigos, todo mundo incentivando a gente. Eu disse, bom, vou tentar mais uma vez. E aí concorri, Carol, e consegui voltar à Câmara de Vereadores. Olha só, muito bem. E mas agora dessa vez sobrou votos, viu? Sobrou mais de 8 votos. Muito bom. E é bacana conhecer a trajetória, né? O antes, os primeiros passos profissionais, a comunicação, enfim, dos nossos convidados, porque quem vê o senhor como líder da bancada do PSD e vice-líder do governo não imagina que há muitos anos atrás o senhor estava lá, tirando xerox, né, como CC, estudando, às vezes trabalhando para conseguir pagar a faculdade, né, mas sempre ali nos bastidores atuantes aqui da Câmara, né? Os mais antigos, e eu acho que não é bem o público que está nos assistindo, mas até para quem é os mais novos, como curiosidade, eu vou contar, aqui na Câmara de Vereadores, antigamente, funcionava assim, nós tínhamos uma central que tinha 3 máquinas de xerox. Então, a população passava pelos gabinetes dos vereadores pedindo xerox. E os vereadores tinham uma autorização de xerox, 20, 30, 10 cópias, né? Então, às vezes, a pessoa precisava tirar um xerox de um livro de 200 páginas, passava gabinete por gabinete, um dava 10, outro dava 15, outro dava 20, e aí ia no setor que eu trabalhava, chegava com um livro, às vezes, lá de 200 páginas. Ia lá o Ronaldo, e eu ia lá e tirava xerox das 200 páginas do livro. Assim, o trabalho era extremamente cansativo, que a gente trabalhava de pé o dia inteiro, né, tirando xerox, né, mas eu acho que tudo é um aprendizado na vida da gente, tudo tem etapas na vida, né, Carol? Então, por isso que eu acho que é legal, sim, a gente contar isso, e te digo mais, assim, ó, eu tenho algumas pessoas que me acompanham na minha trajetória política, que votaram em mim nas 3 eleições que eu concorri, pasme, né?
por causa do meu tempo que eu tirava xerox na Câmara de Vereadores. Olha só. Por quê? Pessoas humildes que faziam faculdade, às vezes. Lembra, às vezes. Lembro, chegava ali, atendimento. faltava, passava de gabinete em gabinete, tinha lá um polígrafo para tirar de 200 páginas e conseguiram 180 autorizações. E eu disse, não, deixa que eu vou tirar as 200 para ti. E as pessoas ficavam gratas. Quando eu concorri a vereador, eu disse, eu vou votar em ti porque tu sempre me ajudou quando eu ia lá tirar xerox. Faltava, tu sempre tirava. Então tu vê que coisa interessante. Né? Olha só, o trabalho às vezes de formiguinha, de bastidores, às vezes é o que mais importa lá na ponta, né, vereador? Que bacana. Bom, já conhecemos um pouquinho da trajetória, né, como foi para concorrer, como quis vir para a política, mas quero saber também, vereador, quais são os principais desafios nessa função, principalmente de articulação, né, política dentro da Câmara, que a gente sabe que, às vezes, ser maioria não é suficiente, tem que ter uma jogada com todos os partidos, todos os sentidos, né, então tem que ter um trabalho de articulação mesmo, né. Eu recebi do prefeito Pedro Almeida, que, aliás, também é do mesmo partido meu, né, recebi o convite, que eu não esperava também, para ser o vice-líder do governo. O vereador João Pedro, que é do MDB, é o líder e eu sou o vice-líder. Então, e nós estamos fazendo um trabalho, embora partidos diferentes, mas representando a liderança do governo na Câmara, nós estamos fazendo um trabalho muito próximos, eu e o João Pedro, muito unido, dividindo realmente as tarefas e as funções, porque sim, né, projetos que vêm para a Câmara e às vezes os vereadores têm dúvida quanto ao seu posicionamento, cabe a nós, como líderes do governo, de sentar individualmente com os vereadores, esclarecer possíveis dúvidas, convencer, né, do apoio, muitas vezes, a projetos do governo, e quando isso não é suficiente, a gente faz uma reunião da base com todos os vereadores, com os líderes. Quando ainda não é suficiente, a gente então faz uma reunião da base com os líderes e com o prefeito, para que a gente consiga ter, então, uma união, né, da bancada de situação em prol daqueles projetos que a gestão entende que é importante para administrar a nossa cidade. Então, ele é um trabalho, sim, de articulação, é um trabalho de convencimento, mas é um trabalho, acima de tudo, que a gente tem que ter a confiança dos colegas, né? Então, quando se tem ali o líder do governo e o vice-líder, certamente tem que ser pessoas que os demais vão confiar, porque senão tu não consegue manter a base unida. E, felizmente, a gente tem conseguido isso, com bom relacionamento com todos os colegas, e não só os da base, também com a maioria dos colegas da oposição. Claro que, uma vez que outra, a gente tem algum desentendimento, porque são posições diferentes, mas sempre com respeito, com diálogo, e as pessoas também sabendo que a gente trata a coisa com seriedade. Perfeito. O senhor também integra uma comissão bem importante, né, vereador, que é a Comissão de Finanças, que também discute diversas pautas importantíssimas. Também tem toda essa questão dos bastidores, que precisa ter um consenso, né, para levar adiante alguns assuntos ou acabar deixando outros, né, mais resguardados. Conta para nós um pouquinho sobre o trabalho que é feito na comissão. Bom, a comissão, estou presidindo nesse primeiro ano a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, que é uma comissão assim bem burocrática, né? Porque ela lida praticamente tudo que qualquer projeto, tanto de vereador quanto do executivo, que tratar de recursos, tem obrigatoriamente que passar pela nossa comissão, que é, como a gente diz, que é a comissão de mérito. Então a gente analisa muito a questão orçamentária. Agora mesmo, né, acabamos de concluir aí todo o processo do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, que vão balizar aí os investimentos e também as ações do governo para os próximos 4 anos. E agora, já na sequência, nós vamos ter a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, que para nós, vereador, é muito importante, porque agora, na Lei do Orçamento que está chegando a casa, agora final de setembro, início de outubro, é onde os vereadores têm as suas emendas impositivas, que é onde o vereador pode, né, de sua livre e espontânea vontade, direcionar recursos para aquelas áreas que muitas vezes é bandeira do vereador, né? Tem vereadores aqui que são identificados com algumas bandeiras, né? Eu, particularmente, não tenho uma única bandeira, né? Meus mandatos sempre foram marcados pela diversidade, a gente atua em praticamente todas as áreas, claro que algumas a gente tem mais afinidade, tem mais foco, mas então na Comissão de Finanças é importante porque a gente faz toda essa análise
daquilo que é o fundamental, porque qualquer projeto, qualquer coisa que vá fazer numa cidade precisa de dinheiro, precisa de orçamento, precisa de recursos, e isso tudo é analisado pela nossa Comissão de Finanças. E a gente tem uma comissão de 5 vereadores, também estão fazendo um trabalho que isso aí parte muito da minha característica como presidente da comissão. Desde a primeira reunião eu propus, e a comissão aceitou, mesmo tendo vereadores de situação e de oposição, de que nós não faríamos votos individuais na comissão. A nossa comissão acho que é uma das poucas da casa que o nosso voto da comissão ele é sempre coletivo. Ou tem unanimidade, nós vamos discutindo um projeto até chegar no consenso de todos. Quando chegar no consenso de todos, a gente vota para todo mundo votar da mesma forma. Perfeito, olha só, são muitas frentes, né? São os diálogos com os partidos, a questão financeira e também esse diálogo com o povo, né, vereador? O senhor disse que não tem uma bandeira específica, mas acredito que o senhor tem algumas prioridades, né? Quais seriam as suas prioridades, né, de mandato? Muito bem, então, Carol, assim, ó, nesse mandato, eu estou com, como eu disse, a gente vai atuar, não quer dizer, quando a gente diz que tem algumas prioridades, não quer dizer que a gente não vai atuar nas outras áreas, mas as minhas prioridades para esse mandato. Primeira delas, estou me preparando, né, estou fazendo cursos, participando de conferências, visitando outras cidades para buscar subsídios. Nesse primeiro ano eu estou me subsidiando, estou fazendo o que a gente chama de um levantamento de todos os aspectos que eu posso trabalhar nessa área, para a partir do ano que vem eu vou entrar com tudo, digamos assim, na questão do direito do consumidor, que é uma área que está frágil aqui na nossa cidade, e eu tenho a pretensão de ser o vereador que vai apresentar mudanças grandes aqui em Passo Fundo na questão dos direitos dos consumidores. Então essa é uma prioridade minha, vão ter projetos nessa área, vão ser ações nessa área, e quero deixar esse mandato marcado com avanços nesse tema, né, do direito do consumidor aqui em Passo Fundo. Então essa é uma prioridade. A outra prioridade é o trânsito. Nós também estamos trabalhando, vou apresentar um projeto importante, talvez esse ano ainda, direcionado ao trânsito aqui na nossa cidade, que é algo que eu não vou falar agora aqui, mas é algo que a gente está pensando que a gente vai deixar para o futuro, vai deixar para as futuras gerações. Nós vamos assegurar um importante trabalho que está sendo feito aqui na nossa cidade, então vou apresentar um projeto importante na área do trânsito, e claro, fazendo diversas observações, encaminhamentos ao Executivo de algumas melhorias no trânsito que a gente tem que fazer. A gente sabe que a principal delas, e que há muito tempo Passo Fundo não recebe, são obras de trânsito. O que a gente tem feito muito aqui é sinalização, troca de vias, instalação de lombadas eletrônicas, semáforos, lombadas físicas. Agora mesmo, uma das minhas leis que está em vigor é as lombadas ecológicas, que são lombadas feitas de pneus de caminhão reciclado. Então, o Passo Fundo está muito nisso, né? Que a gente precisa realmente, para desafogar o nosso trânsito aqui na cidade, são obras, inclusive obras de arte, viadutos, passarelas e tal, para melhorar o trânsito. Mas, mesmo que isso ainda não aconteça, diante da estrutura que a gente tem, ainda é possível propor algumas coisas que tragam principalmente mais segurança para os pedestres, em primeiro lugar, mas também para os condutores. Perfeito. Falando, inclusive, em projetos, o senhor acaba de citar um, né? Até o momento, então, o senhor já teve 2 projetos aprovados nessa legislatura. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre cada, né? Um deles, então, como o senhor disse, que é o programa de lombada ecológica e também o programa de adoção de banheiros em espaços públicos, que a gente sabe que precisa, né? A gente tem os espaços públicos, mas a gente também precisa dos banheiros e banheiros de qualidade também, né, vereador? Bom, quem viaja, né, bastante para a cidade já deve ter se deparado aí, principalmente em cidades turísticas, com as lombadas ecológicas, que são lombadas feitas a partir de pneus reciclados. Nós estamos trazendo essa novidade, essa ideia para Passo Fundo, apresentamos o projeto de lei, criando o programa de lombadas ecológicas, que foi discutido aqui na Câmara, não recebeu emendas, o projeto foi aprovado da forma original e foi sancionado pelo prefeito. Então, já é uma lei que já está em vigor. O que essa lei ela estabelece? Que a partir de agora, o município vai fazer um estudo, aqueles pontos onde a população pede a instalação de lombadas, ao invés da instalação daquela lombada física que é feita com cimento, que é feita de concreto, vai ser instalado lombadas ecológicas que são feitas com
pneus reciclados. A lombada ecológica, ela traz benefícios em todos os sentidos. O custo dela é menor, a durabilidade dela é maior, a utilização dela também é mais ampla, porque uma lombada de borracha ela é instalada numa determinada via, e se daqui um determinado período se entender que naquela via não há mais a necessidade daquela lombada, esta mesma lombada pode ser retirada do ponto onde ela foi instalada e levada para outro ponto da cidade que haja necessidade de ser instalada naquele local. Então, seja, a mesma lombada pode ser aproveitada por diversas vezes, coisa que não acontece com a lombada física, né? Aquela de concreto ou de asfalto, que quando se desfaz ela, se perdeu o material, né? Então, além do que a sinalização em cima da lombada de borracha, a pintura, né? Ela tem uma durabilidade muito maior, então a manutenção ela diminui, ela é mais visível tanto para pedestre quanto para motoristas, então segurando mais tranquilidade para quem vai fazer a travessia. E ainda um outro detalhe, a lombada ecológica ela é melhor até para os veículos, porque a lombada ecológica ela não é tão agressiva à suspensão dos veículos. É uma travessia mais confortável, digamos assim. E ela cumpre o mesmo papel que o objetivo principal da lombada, é fazer com que os motoristas diminuam a velocidade naquele trecho. Então, já está em vigor. Agora, quando abrir para as emendas impositivas, inclusive eu estarei fazendo das minhas emendas impositivas uma destinação de recursos para o programa, e que dê para instalar 2 ou 3 lombadas ecológicas na cidade, porque eu tenho certeza que a hora que sair a primeira lombada ecológica do papel, que for para as ruas, que as pessoas conseguirem sentir isso que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que a população vai aderir a esse novo modelo e vai, inclusive, forçar a gestão a fazer mais rapidamente esse processo de troca das lombadas de cimento pelas lombadas ecológicas. E o outro projeto, outra lei minha que está em vigor, Carol, então é um programa também, outro programa, de adoção de banheiros públicos, que a gente está propondo aí que a iniciativa privada possa fazer uma parceria com a prefeitura, adotar banheiros, principalmente no Parque Linear da Avenida Brasil, que é a principal reclamação. São milhares de pessoas no período de verão, mas mesmo agora, no período de inverno, são milhares de pessoas utilizando aqueles 10 canteiros que foram todos reformados. Quer seja para caminhada, ciclistas, os pais levando crianças nas pracinhas, os amigos indo tomar chimarrão nos canteiros, e até algumas pessoas mesmo não sendo permitido por lei indo tomar outras coisas, né? Mas o fato é que as pessoas estão ocupando esses a praça. espaços, né? E precisam ir no banheiro, né? Quem não precisa ir no banheiro, depois está tomando chimarrão, ou está tomando uma cervejinha que seja, ou as crianças que os pais levam nas pracinhas, as pessoas de mais idade que vão fazer a sua caminhada na ciclovia, pessoas que tomam remédio para pressão, que tomam diurético. Então, quer dizer, é inconcebível que nós não tenhamos banheiro nos canteiros. Só que a prefeitura tem dificuldade de não fazer os banheiros. A dificuldade maior da prefeitura é na manutenção e na guarda dos banheiros. Então, a gente precisa, sim, da iniciativa privada, precisa dessa parceria, e essa lei traz, em contrapartida, que a empresa ou o profissional liberal que adotar um banheiro em algumas dos canteiros ou das praças da cidade poderá explorar aquele espaço publicitariamente, não só para divulgar a sua marca, mas os seus produtos, as suas campanhas, e além, é claro, cumprindo um papel social que depois lá no balanço social, quando é divulgado, isso também é importante para as empresas. Então, a gente aproveita esse espaço aqui para quem está nos assistindo. Se você não conhece a lei, já está publicado no Diário Oficial do município. Procure se informar mais detalhes dessa lei e venha ser parceiro do município e parceiro principalmente da cidade e da população que precisa de banheiros nas praças. Por que eu falei do Parque Linear, Carol? Só pegar um gancho rapidinho aqui, porque eu também sou o autor, no meu primeiro mandato, que talvez muitas pessoas não saibam, o Parque Linear da Avenida Brasil, ele foi criado por lei, e a lei é de minha autoria, no meu mandato anterior. Eu sou autor da lei do Parque Linear da Avenida Brasil. Hoje, aquele parque está lá não só por isso, mas graças
também a lei que nós aprovamos aqui na Câmara há cerca de 6, 7 anos atrás. Olha só, não sabia que era de sua autoria esse projeto, que a gente sabe, como o senhor citou, impacta diretamente a vida de milhares de pessoas, né? Quem não vai caminhar, né, andar de bicicleta, tomar um chimarrão, então é um espaço realmente muito utilizado pela população e nada mais justo que cada vez melhore, né, com banheiros, enfim, com esse espaço para a população. Houve, Carol, só para complementar, houve lá na época o governo do estado investiu no Parque Linear da Avenida Brasil, foi uma verba que veio do governo do estado, 9 milhões de reais, com uma contrapartida do município de 3 milhões de reais. Então, só para se ter uma ideia, foram 10 canteiros reformulados, foi mais de 1 milhão de reais em cada canteiro. Então, foi muito recurso. E esses recursos que vieram, só vieram porque existia a lei. Aí que entra a importância da lei. Se Passo Fundo não tivesse a lei criando o Parque Linear da Avenida Brasil, não poderiam ter sido destinados esses recursos. Então, graças à lei que os recursos vieram e que o projeto foi executado. Eu fico orgulhoso, né, de ter sido o autor dessa lei. Assim também, como são minhas 2 leis mais importantes da minha legislatura passada, que é o Parque Linear da Avenida Brasil e o uniforme escolar, que também é uma lei de minha autoria, que a gente aprovou no meu primeiro mandato de vereador e até hoje, então, as crianças das escolas municipais têm um uniforme escolar, que eu transformei de programa de governo para um programa de Estado, que quer dizer que, independente de quem seja o prefeito de Passo Fundo daqui 10, 20 anos, 30 anos, o prefeito que for vai ter que continuar dando uniforme escolar para as crianças, porque é lei. E é uma lei de minha autoria também. Vereadora, temos muitos assuntos, né? Poderíamos falar muito mais, mas vamos encaminhando aqui para o encerramento do programa. Eu quero saber como que, para finalizar aqui, como que você enxerga o futuro de Passo Fundo, né, nos próximos anos? Quais áreas, assim, não da sua prioridade, como o senhor tinha citado antes, mas quais que o senhor vê como mais urgentes no município, talvez o trânsito, o senhor tenha citado alguma coisa nesse sentido, né? E também quero que o senhor deixe uma mensagem para a população de Passo Fundo, né? Sobre o seu trabalho, sobre a disponibilidade do senhor, enfim. Tudo bem. Bom, primeiro sobre a nossa cidade. Eu acho que Passo Fundo precisa, sim, a cidade cresceu muito, precisa se modernizar na questão do trânsito, falando. Então, já vamos ter aí, em pouco tempo, em poucos anos, um desafogo, porque estão sendo feitos grandes investimentos nos trevos de acesso à nossa cidade. Trevo da Caravela, trevo da Santa Marta, Distrito Industrial, trevo do Decarle, na BR-285. Então, isso já vai desafogar aqui a nossa cidade, porque nós estamos realmente como se nós estivéssemos pressionados aqui e não temos muito para onde sair. Se não tivéssemos hoje as perimetrais em Passo Fundo, nós estaríamos vivendo um colapso no nosso trânsito já há muitos anos. Então, lá atrás, alguém foi visionário, né, que foi o prefeito Carrion na época, fez as perimetrais. Agora, o prefeito Pedro está fazendo grandes investimentos nos trevos, que já é algo que também vai desafogar. Mas nós precisamos dentro da cidade, nós precisamos viadutos, especialmente, ou trincheiras, veículos que passam por cima ou que passam por baixo das vias principais para desafogar a Avenida Brasil, Presidente Vargas, e para evitar tantos acidentes que são registrados no perímetro urbano, trazendo danos materiais, trazendo mortes, trazendo acidentes de trânsito com lesões. Então, tudo pensando no bem-estar da nossa população. Então, acho que esse é um gargalo que a cidade vai ter que enfrentar, que é dentro do perímetro urbano de Passo Fundo fazer realmente obras que venham a melhorar o nosso trânsito. E eu acho, Carol, e aí já fazendo um gancho também, eu acho que isso será possível, porque outra situação que eu vejo para o futuro da nossa cidade é que Passo Fundo, em bem pouco tempo, vai deixar de ser a capital norte do Rio Grande do Sul. Passo Fundo, em bem pouco tempo, vai ser a capital do interior do estado. Nós já estamos passando grandes cidades no nosso PIB, né? Já somos o 3º maior PIB do estado, mas nós vamos também, em outras áreas, passar a ser a cidade mais importante do interior. Sobretudo, e a gente não pode deixar de registrar como representante da população, e é importante que a população valorize isso, sobretudo pela usina de etanol da BH, que está para ser concluída, que vai ser inaugurada em breve aqui na cidade, que vai tornar Passo Fundo uma cidade sem referência nessa área para o mundo.
E isso vai trazer para cá muitos empreendedores, muitos investidores, e a nossa cidade tende a aumentar mais ainda o seu orçamento, que hoje já é de bilhão, e com esses recursos será possível atender todas as demandas aí da nossa população, especialmente no trânsito, especialmente na questão da educação infantil, muitas crianças ainda. Claro que isso também compete à população, né? As pessoas têm que ter um planejamento familiar, né? É muita criança fora da escola, mas também é muito a falta de planejamento familiar. Então, o município não consegue dar conta, né? É muita criança para pouca escola, e olha que tem sido feitas escolas em Passo Fundo e nunca se alcança a demanda. Então, acho que vai ser necessário, como nós vamos aumentar significativamente a nossa população, fazer muito mais escolas e também enfrentar essa questão do déficit, especialmente na educação infantil. Acho que, então, por aí seriam algumas das demandas principais para o futuro da nossa cidade, mas eu tenho certeza que, com recursos que vão entrar no orçamento, nós vamos conseguir atender essas demandas. E sobre uma mensagem, para deixar, então, final aqui, Carol, eu vou deixar uma mensagem muito simples, né, que eu usei na minha campanha, que eu dizia assim nas reuniões que a gente fazia nas casas das pessoas, reunindo lá 5, 10, 15 pessoas para ouvir a gente, para ver se a gente conseguia convencer as pessoas a votar na gente. Eu sempre encerrava dizendo o seguinte, Carol, muitas vezes quem está nos assistindo agora pensa, mas eu não preciso de um vereador para nada. A minha vida, eu nem passo naquela Câmara de Vereadores, não passo nem perto da Câmara de Vereadores. Mas pode chegar num determinado momento que a pessoa precisa de um vereador. Para que a pessoa pode precisar de um vereador? Às vezes a pessoa tem uma ideia para a cidade, o vereador pode apresentar, pode transformar essa ideia em um projeto de lei. Às vezes a pessoa precisa de um encaminhamento na área da saúde, na área da educação. Há um problema lá na rua de pavimentação, de boca de lobo, de iluminação. Não que o vereador vá lá fazer isso, mas o vereador pode agilizar isso e pode encurtar o caminho das pessoas. Então eu sempre digo para as pessoas, talvez você nunca vai precisar de um vereador para nada, mas se você precisar, eu estarei lá na Câmara para te atender. Então, eu digo isso para quem está nos assistindo. Se você precisar de um vereador e você precisar resolver alguma coisa aqui na municipalidade, eu estou à disposição de todos, né? Pode me procurar no nosso gabinete. Nós gostamos muito de pessoas, gostamos muito de tratar com gente e vamos estar atendendo todos com muito carinho e com muita atenção. Perfeito. Vereador, quem quiser lhe acompanhar nas redes sociais, qual é seu Instagram, seu Facebook? Ronaldinho Rosa, 55, né? E da Câmara é @CMPF, né? O nosso e-mail, mas também nas redes sociais, se digitar lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, Ronaldinho Rosa, 55, que 55 é o número do meu partido, né? Vai entrar direto nas nossas redes sociais, né? E na Câmara de Vereadores também, né? Hoje a Câmara está modernizada, está muito fácil de localizar os gabinetes, né? Então, nós temos uma recepção, um hall de entrada através da rampa. Temos também uma central de informações na parte de baixo. Então, é muito fácil localizar o gabinete dos vereadores, através também dos contatos telefônicos que as pessoas podem conseguir através do site da Câmara, o número do nosso gabinete. Então, pode entrar em contato conosco, pode vir na Câmara, pode nos chamar nas redes sociais ou também nos chamar para ir na sua escola, na sua instituição, na sua casa. Enfim, a gente está à disposição para qualquer situação que a gente possa ter contato com a população. Perfeito. Esse é o vereador Ronaldo Rosa. Agradecemos, então, o vereador pela presença, pelas informações importantes sobre a sua atuação aqui na Câmara e também fora dela, né? E o Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Agradeço também a sua companhia e até a nossa próxima edição.